Meu querido e minha querida, sejam bem-vindos para a continuidade das nossas videoaulas sobre teologia bíblica. Espero que tenhamos um bom aproveitamento. Na aula de hoje, vamos falar sobre o método da teologia bíblica do Novo Testamento. Tanto quanto o Antigo Testamento, como nós vimos em aulas anteriores, o problema do método da teologia bíblica do Novo Testamento também ocupou grande parte da discussão em torno da teologia bíblica. Desde quando a teologia bíblica se separou da sistemática, se busca um método apropriado para apresentar uma teologia consistente, lógica e concatenada. E esta teologia, esse desenvolvimento do método teológico, está intimamente relacionado com o desenvolvimento do método teológico do Antigo Testamento. Portanto, esta aula há de ser comparada com a aula anterior sobre os métodos da teologia do Antigo Testamento. As duas aulas juntas formam então o panorama dos métodos usados em teologia bíblica. Especialmente Rudolf Bultmann é que inaugura com a sua teologia do Novo Testamento um método histórico querigmático. Bultmann, com os insights da filosofia existencialista, tomou a teologia do Novo Testamento como a teologia como princípio interpretativo da teologia da fé no sentido existencial. Nós já falamos sobre Bultmann e sua tese sobre o Cristo da fé, relacionando assim o método querigmático com a proclamação da igreja. Para Bultmann, a história contida no querigma, isso é, na proclamação da fé da igreja primitiva, serve de base para o seu método de análise da teologia bíblica e, consequentemente, da sua aplicação na existência humana. Bultmann teve muitos discípulos, alunos seus, que o seguiram ou o descontinuaram. No caso de um dos seus alunos, de nome Hans Kosemann, que escreveu também uma teologia do Novo Testamento, ele fez modificações na tese do seu mestre. Ele aprofundou o aspecto do Jesus histórico, passando da antropologia para a teologia. Para ele, isso é, para Hans Kosemann, não apenas o Cristo da fé deveria ser considerado na formulação de uma teologia do Novo Testamento, mas também o Jesus histórico, as suas narrativas, particularmente nos evangelhos sinóticos, que dão testemunho do Jesus histórico. Assim, do ponto de vista do método, passa-se da antropologia, isso é, do homem como centro na sua existência e a fé que professa, para a cristologia, isto é, a figura de Jesus Cristo. Outro método que nós também já vimos na metodologia teológica do Antigo Testamento é o método da história da salvação. Novamente, os estudiosos do Novo Testamento se aproximam dos estudiosos do Antigo Testamento e tomam a história da salvação como um critério que dá unidade para a teologia do Novo Testamento. Essa história da salvação é o registro dos atos salvadores de Deus, no Antigo, e a continuidade desses atos salvadores em Jesus no Novo Testamento. Então, seria muito importante rever o vídeo anterior e compará-lo com
com este vídeo e com a apostila escrita sobre o método da história da salvação. Os representantes mais significativos desta escola do método da história da salvação, nós conhecemos o Oscar Cullmann, que tem obras traduzidas para o português, e o Leonhard Goppert, que escreveu uma obra também que nós temos em português. Este avanço no método da história da salvação, ligado a esses dois estudiosos e os seus discípulos e alunos, contempla então o método da história da salvação. Esse método da história da salvação tem a vantagem de unificar em uma continuidade o Antigo e o Novo Testamento. A história da salvação substitui, portanto, o dogma da teologia sistemática ou da teologia dogmática para fazer valer, então, a percepção de que o agir de Deus dentro da história é um agir salvífico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A diferença entre o método da história da salvação no Antigo Testamento para o método da história da salvação no Novo Testamento é que nós temos Jesus, o Cristo, como o centro da teologia do Novo Testamento. O que falta, obviamente, à teologia do Antigo Testamento, um centro. Os autores da história da salvação defendem, eu acho que com toda a razão, que Jesus é o centro dessa história. O centro do tempo, como disse Cozeman. O outro método da teologia bíblica do Novo Testamento é o método histórico positivo. Histórico porque está fundada no método histórico crítico. O método que também nós já mencionamos no Antigo Testamento, na teologia do Antigo Testamento, na aula passada, que desenvolveu a exegese a partir dos avanços da história da língua, da linguagem, das descobertas arqueológicas, da história, e vai servir de fundamento para a primeira parte da designação do método histórico positivo. Essa exposição não está fundamentada nem no querigma, isso é, na pregação da igreja primitiva, e nem na história da salvação, isto é, no desenvolvimento dos atos salvíficos de Deus. Eles tomam o texto em si, as narrativas do método histórico crítico, o resultado do método histórico crítico aplicado aos textos do Novo Testamento, e desenvolve sua teologia a partir disso. Os dois principais nomes, autores e defensores desse método são Werner George Kimmel e Joaquim Jeremias, que deixou apenas uma parte da sua teologia do Novo Testamento escrita. Para Kimmel, a teologia do NT está de acordo com os seus principais testemunhos. Jesus, portanto o Evangelho ou os Evangelhos, Paulo e suas cartas e os testemunhos das cartas joaninas. Baseado nesses três testemunhos, Kimmel constrói a sua teologia a partir da análise dos textos desses três testemunhos. Joaquim Jeremias, por seu turno, bastante conhecido como aluno também de Bultmann, faz com que a pregação e a mensagem de Jesus seja o centro da sua teologia. E o esforço que Jeremias fez para retraduzir o Novo Testamento, particularmente os sinóticos, para o aramaico, depois retraduzi-lo para o grego, está bem patente no seu livro As Parábolas de Jesus, que também temos uma edição em português. Não é edição crítica, com nota de rodapé abundante que tem na edição alemã e inglesa,
mas é uma obra que deveria ser consultada, lida por todos vocês. Porque Jeremias reconstrói as palavras de Jesus buscando o que a teologia chama de ipsíssima verba, isso é, as palavras que Jesus realmente falou, tirando a redação dos evangelhos, dos sinóticos particularmente. Então, esse trabalho permitiu que ambos, Kímel e Jeremias, particularmente Jeremias, voltassem a sua atenção para a pregação de Jesus, o que se chama de Jesus histórico, aquele registrado nos primeiros 3 evangelhos. Por último, o método sistemático de teologia do Novo Testamento, ligado sobretudo ao estudioso católico Karl Hermann Schelke. Também escreveu uma teologia do Novo Testamento em 5 volumes, mas permaneceu dentro da estrutura e do arcabouço teórico da teologia dogmática. Ele usa aquela estrutura Deus, o homem e a salvação, então teologia, antropologia e soteriologia, para construir a sua teologia do Novo Testamento. É uma obra volumosa e que reflete um estudo bastante apurado das tradições evangélicas e da teologia de Paulo. Porém, como eu disse, essa estrutura da teologia sistemática o aproxima demasiadamente do dogma. E do dogma que tem como sua tese principal que a Escritura é a palavra de Deus. Portanto, ela deve ser ouvida em toda a sua extensão. E a unidade, e esta tese dá unidade aos testamentos, isto é, liga o Novo e o Antigo Testamento como palavra de Deus, assim também nós cremos, forma uma unidade de pensamento, isso é, tem o mesmo autor, uma mesma mente, e a história da salvação pode ser vista como essa manifestação desta palavra. Primeiro em palavra mesmo e depois no verbo encarnado. Esses métodos não são para ser escolhidos privilegiando um ou outro. Como eu já disse também na aula anterior, esses métodos servem de guia para uma reflexão em torno da abordagem da teologia do Novo Testamento. Eu espero vocês para a próxima aula. Um grande abraço.